Então, galera, vamos continuar com a parte 2 da nossa aula de transporte através da membrana. Então, vamos falar da membrana biológica. Vamos só lembrar como que ela é. Vocês devem ter visto isso certamente, nem que seja no colégio, né? Que a membrana celular ela é composta por uma fase lipídica, que está aqui, representada por isso aqui. Isso são fosfolipídios, ou seja, lipídios ligados a um fosfato, basicamente o triacilglicerol, tá? E essa parte do glicerol fosfato e radical são polares, ou seja, têm afinidade por água, tá? Então elas ficam representadas aqui por essa bolinha verde, então elas estão olhando aqui para fora, tá? Então, e dentro você tem a parte acil, que é a cadeia de hidrocarboneto, que é bem hidrofóbica e olha para dentro. Então, esses lipídios se organizam dessa forma espontaneamente na membrana biológica. Então elas criam uma barreira. Isso é interessante, porque criam uma barreira que impede que coisas que são hidrofílicas atravessem a membrana. Então cria uma separação de compartimentos, um compartimento intracelular e o extracelular. Então a célula começou lá bilhões de anos atrás a existir quando essas moléculas se organizaram dessa forma. Só que evidentemente, vocês vão ver, as coisas têm que atravessar, tá? E vocês sabem que essa bicamada lipídica não é apenas a membrana biológica, perdão, não é apenas a bicamada lipídica. Ela possui várias coisas, principalmente proteínas, que estão inseridas nessa membrana. Então essas proteínas, gente, esse modelo que a gente chama de mosaico fluido, por quê? Porque essas proteínas aqui não estão paradinhas, né? Muitas vezes elas se movem. Outra coisa importante, esses ácidos graxos também não estão paradinhos, eles estão em agitação térmica, tá bom? Então eles não estão lá bonitinhos, eles estão se agitando. Então as coisas podem fluir pela membrana, navegar pela membrana, tá? Bom, então basicamente essa é a estrutura da membrana biológica de uma forma muito simples. Uma bicamada lipídica de fosfolipídios, com as partes polares olhando para o exterior, aquoso, e a parte apolar olhando para o interior da membrana, e cheia de proteínas que estão inseridas nessa bicamada lipídica. E, como eu disse, essa bicamada lipídica cria uma barreira para substâncias polares, ou seja, que tem afinidade por água. Que vão lembrar da química orgânica, que substâncias são essas? São moléculas orgânicas que têm grupos de hidroxila, carboxila ou amina, tá? Que são carregados ou parcialmente carregados como hidroxila. Também cria barreiras para ânions, como sódio, cloreto, fluoreto, bicarbonato, etc. Ânions, lembra, são moléculas que têm uma carga, tá? Que quando em solução perdem um elétron ou ganham um elétron e ficam com uma carga líquida negativa ou positiva. Essas coisas não passam a bicamada lipídica. Veja só, glicose. Glicose é fundamental, né, gente? É o combustível da célula. Ela não consegue passar a bicamada lipídica, porque ela é cheia de hidroxila polar. A glicina e o aspartato são dois exemplos de aminoácidos. Aminoácidos, ó, elas têm um grupo carboxila e amino, por isso que são chamados de aminoácidos. Essas coisas também não vão conseguir passar a membrana celular, mas a célula precisa deles para sintetizar suas proteínas. O lactato, por exemplo, é um ânion orgânico produzido na respiração anaeróbica, a célula tem que se livrar dele. Como que ela sai da célula? Ela tem dois grupos hidrofílicos, uma carboxila e uma hidroxila. Então esse é um problema. Tá? Nota aqui que aqui está um exemplo de uma substância polar, que é a cera. Veja só como que ela é polar, porque ela tem essas cadeias de hidrocarbonetos, tá? E aqui eu tenho uma fenilalanina, que é uma substância anfipática. O que é anfipática? Que é tanto polar quanto apolar, ou seja, ela tem uma permeabilidade parcial à membrana, à bicamada lipídica, tá? Olha aqui, ela é polar porque é um aminoácido, a fenilalanina é um aminoácido, então ela tem um grupo hidroxila e carboxila, mas tem aqui essa parte aqui, essa cadeia carbônica e o anel benzênico, que torna ela também hidrofóbica. Então a fenilalanina, teria uma permeabilidade à bicamada lipídica. Mas nota que muitas e muitas moléculas não teriam essa permeabilidade. Quer dizer, não tem. Então como que elas atravessam a membrana? Então, só para mostrar esse drama, aqui eu tenho um gráfico mostrando a permeabilidade de várias moléculas, tá? Há uma bicamada lipídica artificial, ou seja, só com os fosfolipídios, tá?
Em relação ao seu coeficiente de partição, o que é isso? Coeficiente de partição óleo e água reflete a solubilidade de uma substância em lipídios e é proporcional à sua permeabilidade pela bicamada lipídica. Ou seja, quanto mais coeficiente de partição, significa que ela é mais hidrofóbica, porque ela se prefere ficar no óleo do que a água. E quanto menor, mais hidrofílica. Então nota que quanto menor esse coeficiente de partição, mais impermeável uma coisa é. Tá? É uma relação bem linear para essas substâncias. Então a pergunta é, como que essas substâncias hidrofílicas conseguem atravessar a membrana biológica, já que a célula precisa delas? Pegar ou até se livrar, como eu falei do lado do lactato. Então, aí que entram aquelas proteínas integrais de membrana. Muitas delas são mecanismos de entrada dessas substâncias. Então, por exemplo, substâncias hidrossolúveis maiores do que a água necessitam de caminhos hidrofílicos para atravessar a membrana. Por que eu falo maior que a água? Porque eu vou falar da água, vocês vão entender um pouquinho, que ela é um pouquinho diferente. Tá? E essas proteínas, elas usam dois mecanismos para internalizar ou externalizar substâncias hidrofílicas. Nós temos os transportadores e os canais. O que é vamos falar um rapidinho deles. Transportador é uma proteína que se liga ao seu substrato a ser transportado, e no que ela se liga, ela tem uma mudança conformacional, né? Ela muda a forma dela e expõe agora esse substrato para o interior da célula, por exemplo. E lá ele perde afinidade e sai. Tá? Então é como se fosse alguém que te pegasse, virasse e te jogasse lá dentro, como se fosse uma porta giratória. Tá? Vou dar um exemplo. Ou um elevador que te leva de um lugar a outro. Tá? E você não passa, você não faz nada, você fica ali esperando aquilo acontecer. Já os canais, eles são proteínas que abrem poros. Aí esses poros, as substâncias passam normalmente. Então, é como se fosse uma porta. Abriu a porta, você passou. Você entrou. Tá? Então, enquanto a proteína faz o trabalho de levar a molécula de um lado para o outro, o poro simplesmente abre um buraco e as coisas passam. Tá? E esse poro, gente, ele pode ter um portão que abre e fecha. Vocês vão ver que os canais têm portões, eles não muito estão abertos o tempo inteiro, mas muitos só abrem em resposta ao estímulo. Então isso vai ser muito importante na aula que vem e na outra aula, primeira aula de neurofisiologia, de neurotransmissão. Então tudo isso são proteínas, gente. E eu posso falar muito mais sobre elas, mas eu vou, de uma forma geral, é isso aí que elas fazem. Tá certo? E elas são importantes para transportar essas moléculas polares que eu falei, como glicose, aminoácidos, que usam transportadores, mas também íons, sódio, cloreto, potássio, cálcio. Os íons usam também transportadores, mas muito também canais. Então a maioria desses canais, gente, passam íons exclusivamente, tá? Enquanto as moléculas grandes usam transportadores. Tem canais que podem passar moléculas grandes? Tem. Por exemplo, os gap junctions passam, mas a maioria dos canais passam íons. E como é que a gente sabe que a molécula usa um poro ou um transportador? Tá? Eu vou explicar porque tem esse slide primeiro. Já vou explicar no próximo slide. Tá? Então, elas sabem. Então, vamos classificar aqui o transporte por difusão. A gente está falando aqui de difusão, de transporte passivo. O que é transporte passivo? É o que usa a difusão. Tá? O processo de difusão. Então, é um processo que ocorre espontaneamente, sem gastos de energia. Então tem dois grandes ciclos de difusão. Difusão simples é quando a molécula ela mesma atravessa a membrana, ou seja, por um canal, ou ela é hidrofóbica e passa direto à bicamada lipídica. Então, exemplos disso, por exemplo, hormônios, esteroides, por exemplo, que são hidrofóbicos, derivados do colesterol. Tá bom? Eles não precisam de um transportador, porque eles passam direto à membrana. Eles, por difusão, conseguem atravessar a bicamada lipídica. Mas, por exemplo, íons com sódio, potássio e cálcio, eles precisam de um canal para poder atravessar a membrana por difusão simples. Então, difusão simples é quando você tem a molécula, ela própria atravessa a membrana, seja diretamente através da membrana ou via um poro de um canal. Já a difusão facilitada é quando ela precisa de um carregador, né, um transportador, para facilitar o seu transporte. Tá? Então a proteína ela pega, por exemplo, a glicose e joga ela do outro lado. Tá bom? Então, a gente chama isso de difusão facilitada. Se esse transporte se dá pela lei de Fick, ou seja,
de onde a substância é mais concentrada para onde ela é menos concentrada, vocês vão ver que íon é um pouquinho diferente, tá? Mas não vão pensar nisso agora não, por causa da carga do íon. É transporte passivo, porque não houve gasto de energia. Tá bom? Simples assim. E agora sim, como a gente sabe que um transporte, porque é via canal ou via transportador? Duas dicas aqui, duas pistas muito importantes. Saturação. Aqui está um gráfico do fluxo, né? Velocidade do transporte, fluxo J, por concentração. Ela segue a lei de Fick. Então, quanto maior as diferenças de concentração, maior esse fluxo. É o que a gente está vendo aqui. Se é um canal, é simplesmente direto. Tá? Aumentou a diferença de concentração, aumentou a velocidade linearmente. Mas se é um transportador, isso é verdade até certo ponto. Porque tem ponto onde você ocupa todos os transportadores com aquelas moléculas e não adianta mais aumentar essas diferenças de concentração. Porque todas as moléculas, todos os transportadores, perdão, vão estar ligados à molécula a ser transportada. Então você pode agora aumentar a concentração, que não vai adiantar nada. Isso que a gente chama de saturação do transporte. Chega um ponto que ele satura. Ele não aumenta mais o fluxo, a velocidade de transporte, em relação ao aumento das concentrações. Isso é característico dos transportadores. Pode ocorrer em canais? Pode, mas não nas nossas condições fisiológicas, tá bom? E pode pensar, não, mas uma porta ela vai passar 5 pessoas por vez. O canal não é a mesma coisa? Também, só que para isso acontecer, você precisa de concentrações muito altas, não interessa pra gente, tá? No estudo de fisiologia, você pode interpretar se uma coisa entra por canal, por difusão simples ou facilitada, olhando se existe uma saturação. A outra pista é que, aqui não está tão claro, mas se você olhar aqui, a difusão simples sempre é mais rápida que a facilitada. Tá? Isso é verdade, a difusão simples é muito mais rápida que a facilitada. Então, quanto o canal pode passar 1 milhão de íons por segundo, um transportador de íons vai passar 50, 100 íons por segundo. Entendeu? É muito mais rápida a difusão simples. Então, essas duas características já vão me dizer o mecanismo de transporte dessa substância. Tá? O outro tipo de transporte que é fundamental para a gente é o transporte ativo, que transporta substâncias contra o seu gradiente de concentração. E por que é importante? Lembra que eu falei, difusão simples ela tende a equilibrar as concentrações. Então, se fosse apenas difusão simples, ia chegar um ponto que as concentrações iam estar iguais e acabou. A gente ia morrer ali. Então, como que a gente mantém aquelas concentrações diferentes que vocês viram lá naquela tabela da primeira apresentação? Gastando energia. E vamos lembrar, qual que é a fonte de energia celular? A ATP, adenosina trifosfato. Então, a hidrólise dessa adenosina trifosfato em adenosina de fosfato e o fosfato inorgânico, quando isso acontece, você libera uma energia que pode ser usada para realizar trabalho. Tá? Que nem queimar a gasolina do teu carro, para você realizar trabalho, que é o movimento. A mesma coisa. Sua célula sintetiza ATP a partir da energia das quebras de ligação do carbono, né, das ligações de carbono-carbono, que vem dos nossos alimentos, e estoca na forma de ATP. Tá? E esse ATP que vai ser usado por diferentes enzimas. Tá bom? E aqui tem alguns exemplos de transporte ativo. Aqui está a sódio potássio ATPase, que cria os gradientes de sódio e potássio. Tá? A cálcio ATPase reticular, que estoca cálcio no retículo endoplasmático liso, e o trocador sódio-cálcio, que expulsa o cálcio a partir do influxo de sódio. Tá bom? Essa menina aqui eu vou falar daqui a pouco, e essa aqui também. Aqui eu tenho dois tipos de transporte ativo, primário e secundário. Qual que é a diferença entre transporte ativo primário e secundário? Vamos lá. Transporte ativo primário, gente, usa o ATP direto como fonte de energia livre. Tá? Então está aqui a sódio potássio ATPase. Essa é o principal transportador que a gente tem na membrana biológica. Todas as células expressam, e enquanto a gente está vivo, ela está fazendo esse trabalho insaciável, incansável, de expulsar 3 sódios da célula e pôr para dentro 2 potássios. Então ela que mantém aquele gradiente de sódio e potássio. Mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula. Enquanto ela está viva, ela vai trabalhar para manter exatamente aquela diferença. Tá? E ela faz isso às custas de ATP, de uma hidrólise de um ATP. E
é uma das maiores gastadoras de ATP que a gente tem na célula, se não for a maior. Tá? Quando nosso metabolismo basal, ou seja, aquele aquela energia que a gente gasta, se a gente estiver em repouso, tranquilo, a maior parte é para isso, para manter esse gradiente, por essa menina aqui. Tá? E é basicamente, note também que essa molécula é um cotransportador. Ela transporta dois íons em direções opostas. Vocês vão ver exemplos que você tem cotransportadores que transportam os íons na mesma direção, ou íon e uma molécula, ou duas moléculas orgânicas na mesma direção, em direções opostas. Vão ter transportadores ativos que só transportam um íon ou uma molécula usando ATP. Tá certo? Nessa figura aqui eu só quero chamar a atenção que essa molécula essa proteína, né, transitoriamente fosforilada pelo ATP, e essa fosforilação é importante para a mudança de conformação. Quando ela perde fosfato, ela volta à configuração original dela. E o transporte ativo secundário usa o gradiente químico criado pelo transporte ativo primário, tá bom? Então, o que aconteceu? A sódio potássio TPase, ela criou um gradiente de sódio muito grande, aquilo é como se fosse acumular água numa caixa d'água. Eu posso abrir uma torneira e aquilo desce. Eu posso usar aquele fluxo para realizar trabalho. Tá? É criar uma usina hidrelétrica que usa a queda de água para mover uma turbina e gerar eletricidade. E a célula faz a mesma coisa. Ela usa esse gradiente iônico do sódio, que é o maior, é o que ela mais usa, para, por exemplo, expulsar outras substâncias ou ajudar no transporte de outras substâncias. Então, esse exemplo aqui é o trocador sódio-cálcio, que tem muito no coração, nas células do coração, tá? Tem muito nos neurônios. Ele expulsa um íon cálcio, que lembra que ele é mais concentrado fora, bem mais concentrado fora, em troca de 3 íons sódios que está entrando. Tá? Então, o sódio entra por difusão simples, mas joga por transporte ativo secundário o cálcio para fora. Mas depende de energia? Depende de energia do ATP? Depende, porque para criar o gradiente de sódio eu preciso do transporte ativo primário, da sódio potássio TPase. Tá bom? Então isso também é transporte ativo secundário. Depende de ATP, mas indiretamente. E isso que cria esses gradientes iônicos através da membrana. Tá certo? Se eu inibo a sódio potássio TPase, tudo isso vai embora. E eu vou morrer. Minha célula morre e eu morro junto. Então, inibidores da sódio potássio TPase são venenos, existem, tá? São substâncias naturais encontradas em plantas e são venenos. Curiosamente, algumas delas em doses muito baixas têm efeito benéfico, mas não vou entrar em detalhe. Tá? Talvez em farmacologia vocês aprendam isso. Tá bom? Mas são venenos. Porque vão quebrar esses gradientes e sem esses gradientes a célula não vive. Bom, alguns exemplos. Gente, eu posso fazer, ficar uma hora aqui ou mais falando de exemplos, tá? Mas vocês vão ver esses exemplos no curso de fisiologia. Então, essa aulinha é para te preparar para vários exemplos desses transportadores que vocês vão ver no curso de fisiologia. Então, só vou mostrar alguns aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho transporte primário, canais iônicos, transporte secundário e difusão facilitada, tá? Transporte passivo facilitado. Então, canais iônicos eu quero chamar a atenção, que eu vou falar muito na próxima aula de bioeletrogênese e também na neurotransmissão, vocês vão ver, na fisiologia cardíaca. São canais que passam íons como sódio, potássio, cloreto e cálcio. São muito importantes para a contração muscular, para a neurotransmissão e para a geração da atividade elétrica do músculo e do nervo. O exemplo de transporte facilitado, transporte passivo facilitado, difusão facilitada mais comum é da glicose, tá? Que usa o transportador GLUT para pôr a glicose para dentro das células. A glicose também pode entrar no intestino, vocês vão ver, e também na fisiologia renal, vocês vão ver que o rim recapta a glicose por transporte ativo secundário com sódio. Tá aqui, ó. Aqui está o exemplo de aminoácidos, que é a mesma coisa, que é o mesmo tipo de transporte. Então, glicose e aminoácidos são captados no intestino por transporte secundário. Então, usa o gradiente de sódio para ajudar na captação dessas substâncias pelo epitélio intestinal. Mas, quando ela está no plasma, nas nossas células, ela usa a difusão facilitada. Então, aminoácidos, como eu expliquei, também usam transporte ativo secundário com sódio. Transmissores também utilizam o transporte ativo secundário para entrarem nas células, tá?
usam sódio, e para entrar na vesícula sináptica usam transporte com próton. Vocês devem ver isso na neurofisiologia. E aqui estão exemplos de transporte primário, como eu falei, a sódio, potássio, TPase, e a cálcio, a TPase do retículo endoplasmático. Então essa aqui mantém o gradiente sódio-potássio, essa aqui ajuda a manter o cálcio intracelular muito baixo, gastando ATP para mandar cálcio para dentro do retículo endoplasmático liso. Mas outro exemplo aqui é a próton, a TPase, que produz o ácido clorídrico do estômago, do suco gástrico, né? Então vocês vão ver que o nosso suco gástrico é muito, muito ácido. E essa acidez é devido à bomba, essa bombinha, né? Chama bomba de prótons, ou próton TPase, que está expulsando esse próton do citoplasma, mandando para o suco gástrico para tornar ele muito ácido. Quem tem gastrite muitas vezes toma um remedinho que bloqueia isso aqui, tá? E impede que o suco gástrico fique muito ácido. Então é isso aí, gente. Então, na próxima parte da aula eu vou explicar como que a água passa através da membrana, que a gente chama de osmose.